Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre vários assuntos que envolvem a família, né, Gleide? Por exemplo, a codependência. Meu nome é Daniel Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental. Olá pessoal, sou Gleide Donato, psicóloga, trabalho aqui há algum tempo na Clínica Terapêutica Amigos do Resgate, auxiliando, orientando famílias e com pacientes dependentes químicos. Exatamente. Olha, o trabalho da clínica em relação à família, esse acompanhamento é fundamental. Primeiramente porque se trata, né, Gleide, de um contexto adoecido também por conta do uso abusivo. O dependente, ele não adoece sozinho, ele não está doente sozinho. Ele também adoece aquelas pessoas que envolvem ali o seu convívio. No entanto, o que a gente precisa fazer, né, o que a gente faz realmente, né, Gleide, é trazer essa família para o tratamento no sentido de conhecimento. Informar a família o que é, por exemplo, codependência, amor exigente, a prática dos princípios, né, do amor exigente. E a gente percebe que as famílias, elas são bastante codependentes. E o que é uma codependência? Codependência é um adoecimento emocional. As famílias, elas se entregam ao paciente assumindo todas as responsabilidades que são da outra pessoa, elas assumem e adoecem, porque deixam de viver a própria vida. Exatamente. E é aquilo que acontece, né, Gleide? Assim, um paciente, por exemplo, tem um adoecimento, dentre vários aspectos, tem a imaturidade e a falta de responsabilidade com a vida. E aí, quando a gente vai observar o contexto familiar, a gente percebe que a família reforça esse comportamento, muito ligado a isso que você está falando, que é o viver para o outro, fazer pelo outro. Então, essa pessoa, esse paciente, ele não vai ter autonomia, ele não vai saber andar com as próprias pernas, vai ser uma pessoa imatura. Quando a gente vai observar no contexto familiar, além de outros aspectos, né, que já a gente vai falar, a gente vê que tem esse reforço e às vezes a família não reconhece esse reforço, né? Dependente, você disse muito bem. Famílias precisam verificar todo o material que é enviado, como também refletir sobre esse material e produzir uma mudança em si para apoiar esse paciente internado, não é mesmo, Daniel? Sim, com certeza, né? A gente percebe que a família tem uma resistência também. A gente fala, né, Gleide, sobre esse lugar de comodismo, tanto do paciente quanto da família. Será que tem algum ganho secundário? O que você acha, Gleide, em relação à família? A família, ela se sente culpada diante de um adoecimento. E aí ela tenta, para mascarar essa culpa, fazer tudo por esse familiar. Porque, na verdade, ela quer curar esse familiar, ela quer salvar de todas as maneiras e evitar que essa culpa insista em si, no seu ser. Mas ela não consegue sozinha ajudar esse paciente, então ela interna, mas ela continua com esse trabalho de assumir essa responsabilidade, de assumir essa vida desse paciente, trazendo agradinhos, fazendo de tudo para que esse familiar se sinta protegido e dando essa proteção que ela acredita ser um amor, mas na verdade é um amor patológico, não é um amor exigente, ela não exige nada para que haja essa mudança desse paciente. Sem a família não há tratamento. E a família às vezes acredita que somente ela internando já está fazendo a parte. Mas é preciso que haja intervenção, que a família exija do paciente que ele precisa produzir aqui dentro, participando do que é transmitido aqui.
da programação de NAA. Precisa Exatamente. também mudar. Na verdade, a importância da família também refere-se ao conhecimento, a princípio, né? O que a gente falou sobre o conhecimento da doença, da própria doença da codependência, porque se você não conhece qual é o seu posicionamento no tratamento, você não vai saber o que você precisa fazer, o que a família precisa fazer, né? Então, a participação tem essa importância porque o indivíduo vai voltar para onde? Não vai ser para a minha casa, obviamente. Né? Então vai voltar para o convívio. Se essa família não tiver mudado seus comportamentos também, não haverá mudança. Porque a gente falou sobre o reforço, né, da família reforçar um comportamento imaturo, inadequado, de comodismo. E se a família não tem esse entendimento, como é que ela vai exigir do paciente a mudança? Por isso é que sempre a gente envia os vídeos, né? A gente também estimula a pessoa a assistir Amor Exigente, assistir os vídeos que a clínica está produzindo, para que a família possa se instruir, se fortalecer emocionalmente. Inclusive a família é bastante fragilizada, a gente orienta a procurar um psicólogo para estar também fazendo a terapia. Não é mesmo, Daniel? Exatamente. Olha, Gleide, às vezes a gente... tem vários estilos de família, né? Várias pessoas. Às vezes, por exemplo, a gente pega uma mãe e vai entender a história dessa mãe. Tem algumas questões que não são ligadas exatamente à codependência. São questões pessoais, emocionais, de relacionamento e tudo mais. E aí ela reflete isso no convívio com o paciente. Então, por isso que é importante, Gleide, o que você falou, sobre buscar essa ajuda com o psicólogo, porque o foco, digamos assim, mais pontual é com o paciente. Afinal de contas, quem está internado é o paciente. A gente faz esse trabalho com a família porque é extremamente necessário. Fica até meio redundante aqui a gente falar, se a família não mudar, o paciente também não vai mudar. Então a gente percebe, Daniel, que além de existir codependência numa família, existe omissão muitas vezes. Omissão no tratamento, é a família deixar tudo por conta da clínica, é a família não conseguir entender que precisa se tratar, que precisa buscar esse fortalecimento emocional, porque quando você fala do adoecimento da família, a gente pode falar dos traumas, da falta de estrutura familiar, exatamente, que leva a esse confronto entre paciente e família e conflito ao mesmo tempo, e isso acaba por não trazendo um benefício para o tratamento, não é mesmo, Daniel? Com certeza. Outra questão muito importante, Gleide, que a gente precisa falar é sobre os transtornos mentais, né? A gente percebe que tem muitas famílias que desconhecem, por exemplo, o que é esquizofrenia, o que é bipolaridade. E muitos pacientes, por conta do uso abusivo ou não, eles apresentam essas patologias. Então a gente precisa informar essa família, incentivá-las a buscar esse conhecimento sobre essas questões, para que ela também tenha em mãos esse conhecimento de ação também. É preciso sim esse conhecimento, mas também é preciso entender que a família, às vezes, sabendo desse conhecimento, pode também ser codependente. E o próprio paciente estigmatizar, né, se classificar nesse adoecimento e justificar seus comportamentos pelo adoecimento, e a família apoiando tudo isso. Então a família precisa ter o conhecimento, fazer a terapia para também poder auxiliar numa recuperação eficaz. Bom, são várias características, né? Mas as principais características sobre a codependência é a culpa, né, Gleide? A transferência de responsabilidade, na verdade, a projeção, né, de responsabilidade também.
e dependência a emocional, dependência né? emocional, a vivência pelo outro, né, Gleide? É verdade. E a gente vê como a família se sente culpada e como essa culpa atrapalha o tratamento. Porque ela acaba por deixar o tratamento de lado para cuidar desse paciente e se responsabilizar por ele e mimar o paciente de alguma forma, firmando que ele continue com a imaturidade emocional. Você não acha isso? Com certeza. Na verdade, quando a família assume essa culpa, vamos colocar o exemplo da mãe, que é o que a gente mais vê, né, Gleide? Sim. Principalmente a mãe. Lembrando que a codependência, ela não tem, não é só ligada à mãe ou pai, não. Pode ser até um amigo, uma pessoa próxima, pessoas de convívio, né? Então, quando, por exemplo, né, a mãe assume essa responsabilidade, ela anula sua vontade, ela, primeiramente, ela passa a se anular de tudo, né, na vida. Então, ela assume uma culpa que não é dela, porque nós somos sujeitos, né, somos indivíduos, cada um com sua responsabilidade. Obviamente que quando a gente fala de criação, de mães e pais, existem valores, existem crenças que são passadas. Mas... Agora, quando a pessoa tem uma responsabilidade, tem uma certa idade, ele precisa ter uma responsabilidade. Mas isso ocorre também, e a gente vê isso quando a gente está no tratamento com os familiares, que eles se sentem culpados porque eles disseram: fiz tudo, eduquei, dei tudo a ele, principalmente a questão financeira, né, Gleide? Protegi. E por que o resultado foi o uso de drogas? Eles questionam isso e falam: onde errei? O que faltou fazer? Aí entra a questão também da dependência emocional, que você falou, que é muito importante e o que a gente vê muito na prática aqui. Essa dependência emocional, ela é gritante às vezes, né? Essa relação embaraçada, digamos assim, né? Que nenhum evolui nem outro. Tanto, isso reforça, porque o filho, por exemplo, né? Ele fica à mercê daquela relação também. Então não procura um trabalho, não evolui em nada, não estuda, acha que tem que ser sustentado o tempo todo pela mãe ou pelo pai. Nós vimos aqui muitas vezes, estamos vendo pessoas adultas, 24 anos, 27 anos, e quando a gente fala: olha, após o tratamento, o seu familiar precisa trabalhar. Aí fala assim: mas como? Ele nunca trabalhou. Eu vou te falar mais. Você falou 24, 25 anos, né? Eu, por experiência, pacientes de 40, 50 anos, com esse comportamento. Porque esse reforço é uma questão de condicionamento, né? A gente verifica isso na psicologia, que o sujeito ele foi reforçado o tempo todo a ser assim. A mudança pode acontecer? Pode. Nós somos seres mutáveis, né? A gente pode mudar tanto para melhor ou para pior, né? A mudança exige uma entrega, exige você sair de uma bolha, até mesmo um certo sofrimento, sim. Mas precisamos o quê? Começar, né, Gleide? Começar. E o difícil é começar, né? Mas não é impossível começar. É preciso que a família se prepare para exigir do seu familiar essa mudança, uma mudança de vida. Imagine, Daniel, que eu vejo e assisto famílias aqui que chegam aqui e diz: estou doente, não durmo à noite, não cuido de mim, só preocupado com esse meu filho. E principalmente as mães, elas não se importam mais consigo mesmas, porque elas se entregam a esse amor e a esse intuito, essa vontade de salvar o seu familiar. Exatamente. A mesma fragilidade que a gente apresenta, né, Gleide, emocionalmente, o corpo também é frágil, então vai refletir na saúde.
Então, isso que você falou faz muito sentido, porque a gente tem um relato e tem a nossa observação. Mães e pais, ou pessoas próximas, com pressão alta, com diabetes atacadas também, até mesmo questão de ansiedade, depressão psíquica mesmo também. Então, você vê que reflete mesmo na saúde física e mental. Às vezes a família até percebe, a pessoa codependente percebe, porém está naquele lugar de comodismo, adoecido, né, emocionalmente, e a gente precisa dessa mudança. E eu vou te dizer mais ainda, essas famílias, e existem algumas delas, que ao invés de cuidar de si, como você está dizendo, cuidar da saúde mental e física, cuidar da aparência, elas vão economizando o dinheiro que não tem para todo final de semana trazer ou mandar os agradinhos para o seu filho. Exatamente. Depois eu vejo muito. Depois de um tempo, falando um pouquinho sobre a evolução desse familiar, porque depende muito, assim como o paciente, né? Cada um tem o seu tempo ali, alguns evoluem com menos tempo, outros com mais. E a gente tem sim, né, Gleide, algumas evoluções com algumas pessoas da família. E aí, uma das questões que a gente aborda com esse familiar é a autoestima. O que você falou sobre o cuidado, coisas básicas mesmo. Por exemplo, o cabelo, o corpo, roupas, autoestima como um todo. Você falando de evolução aí, Daniel, eu vejo também famílias que falam assim comigo, psicóloga, depois que eu internei meu filho, fui cuidar da minha saúde, fui cuidar de mim, vou fazer meus exames. E às vezes quando o paciente fala, quero uma visita, quero sair da internação, ela diz, pois não vou visitar, vou precisar fazer as minhas revisões, porque agora você está aí internado e você precisa mudar. Eu vou lhe visitar quando você operar a sua mudança, quando você fizer a sua parte, quando você deixar de pensar na internação, no tempo dessa internação, para pensar na sua recuperação. Você já viu isso, Daniel? Já sim. Isso é gratificante, né, Gleide? Você está falando aí quando há pelo menos um passo de evolução. Sim. Né? Então, quando a família traz esse discurso, é porque realmente a gente percebe que houve uma evolução, houve um passo para essa mudança, né? Olha, primeiramente a gente precisa falar para você, familiar, sobre autossabotagem. Quando a gente fala sobre isso, às vezes a própria família traz assim, meu filho é manipulador, ele auto se engana, só que você não observa o seu comportamento enquanto familiar, né? Essa é a questão da superproteção, né? Por que o meu filho tem ou pode utilizar substâncias dentro da minha própria casa? Cadê o seu limite? Cadê o limite que você precisa impor enquanto pai, enquanto mãe, enquanto pessoa que, de uma certa forma, acompanha e sustenta essa pessoa? Né? Então, Gleide, a gente vê muito isso aqui. Essa autossabotagem da família. A família auto se engana, dizendo, até mesmo pra gente, passa uma informação. Não, meu filho usava só uma maconha, ele só fumava um baseado, ele só fazia isso. E aí vem outro familiar e fala o contrário. Outra hora diz assim, meu filho, ele usava maconha e eu tinha medo que ele fosse morto. Eu tinha medo dele fazer algo mais grave e ser grave para a vida dele. Então, eu dava o dinheiro para ele comprar na porta da casa, para ele fumar aqui dentro de casa. Então, se você não dar limite ao seu filho, se você não exige dele, não coloca para ele se responsabilizar por essas atitudes dele e aceita tudo isso, você está colaborando para que ele morra mais cedo. Sabe o que é interessante a gente colocar também, sobre a questão da consciência? A família,
A pessoa codependente, ela tem consciência sim do que ela está fazendo, do que ela está falando. A gente não está falando de uma pessoa que tem uma demência ou que tem uma questão de memória. Ela sabe exatamente que ela está fazendo esse reforço. Algumas pessoas, pelo adoecimento, fazem, o excesso é tão grande que parece ter uma venda nos olhos. Mas isso aí é o amor patológico que nós já falamos aqui. Um amor adoecido que acha que, já que está usando a droga, então vou proteger o meu filho, vou evitar que ele se envolva com crime, vou evitar que ele vá lá fora buscar a droga, mas que ele fume aqui dentro de casa, que ele seja protegido. Isso aí é a codependência emocional. E a família, ela teme, não fecha os olhos para essa realidade. Ela deveria dizer, exigir, aqui droga não aceito. Você vai mudar. Você não vai receber o dinheiro para a droga. Acredita que já teve família que disse assim, olha, meu filho estava usando maconha, dê o dinheiro para ele comprar. Como você quer a recuperação do seu filho? Se você dá o dinheiro para ele comprar droga, ainda aceita que ele fume, que ele use essa droga ao seu lado, num sofá? Esse seu filho vai ter a possibilidade de recuperação se você não dá limite a ele, se você não responsabiliza ele por esse ato e não diz a ele, eu exijo uma mudança. Isso também é amor. Exigir mudança dele é amor. É amor à saúde do seu filho e à sua própria saúde, Exato. Não é mesmo, Daniel? Com certeza, Gleide. E a gente vê a dificuldade da família em ofertar um simples não. Você falou anteriormente sobre os agradinhos. A família, falando um pouquinho mais sobre a autossabotagem, o auto-engano, a família trabalha uma questão com a gente, né, nós psicólogos. É verdade. E aí, quando vem numa visita presencial, o que ela faz, Gleide? Totalmente o contrário do que foi trabalhado. Então traz coisas que ela tem ciência que não é permitido entrar, por exemplo. Né? A família traz aí 10 pacotes de bolachas. Tem uma regra que não pode entrar 10 pacotes de bolachas. Né? Não pode armazenar esses alimentos aqui, mas a família traz. Por que será que traz? Né? Será que estão fazendo a sua parte enquanto familiar? O que você espera sobre o pós-tratamento? De quem vai ser a culpa depois que o paciente sair? Vai ser da clínica ou sua? E ele trazendo isso como bagagem, poderia trazer a intervenção. Dizer, você precisa mudar. Porque quando esse paciente sair, ele vai para a casa dessa família. E essa família vai continuar protegendo esse paciente? Não vai dizer, vá trabalhar, vá viver a sua vida com autonomia, independência e responsabilidade. Lembrando que a família tem a participação fundamental, porque, né, Gleide, essa construção é metade. Nós costumamos dizer, de 100%, temos 50% paciente e clínica profissionais, né? E os outros 50% família. Se não tiver essa participação de 50%, que é muito, né, Gleide? Precisa ter, que é metade, não tem evolução. Então, você que está nos assistindo, prestem atenção nisso. O amor exigente já diz, se você nada muda, se você não mudar. Quando eu atendo as famílias aqui, Daniel, eu digo assim, a gente precisa trabalhar uma espécie de tripé. Família, paciente e clínica. Se faltar um desses, o tratamento não fica completo. Por exemplo, a família fazendo as intervenções, exigindo a mudança e mudando também, fazendo o seu próprio tratamento. A clínica, com a programação de NAA e o tratamento
o trabalho de toda a equipe multidisciplinar. São as ferramentas de direcionamento, né? E o paciente, que é o mais importante, intensificando suas reflexões com a programação, com o tratamento em si e, por fim, conscientizando e encontrando em si o desejo real de parar o uso. Exatamente. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanhou até esse momento. Até a próxima, fiquem com Deus. Agradeço a todos os que estavam até o momento nos assistindo.